Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 416. Reiner, estou abandonando a pirataria pelos negócios. No dia seguinte, ao meio-dia, o sol escaldante brilhava forte no céu. Na praia, alguns robôs cães de limpeza recolhiam a sujeira deixada pelo banquete da noite anterior. A areia fina e macia estava um pouco quente para os pés. Olhando para o mar distante, tudo estava embaçado e distorcido, como se até o ar estivesse sendo queimado a ponto de evaporar. Na floresta à beira-mar, as densas sombras das árvores que bloqueavam a luz do sol se entrelaçavam no chão. Pássaros chiureavam nos galhos. À sombra de uma árvore, algumas figuras estavam sentadas, todas com semblantes um tanto aflitos. Mas não sabemos quanto tempo Shanks ficará em Elbaf. E se eles já tiverem ido embora quando chegarmos lá? Luffy coçou a cabeça, olhando para Bonnie com uma expressão preocupada. Zoro, com o olho fechado, concordou com uma expressão impassível. Mais importante ainda, nem sequer sabemos a localização de Kuma. Mesmo que tivéssemos tempo, não temos alvo nem direção para onde procurar. E agora, o que fazemos? Bonnie colocou uma mão no quadril, curvou-se e olhou para Luffy com uma expressão irritada, enquanto a outra mão apontava para Pudding. Vocês não disseram antes que, usando a habilidade dela, poderíamos extrair as memórias novamente? Foi isso que dissemos, mas... Nami abriu a boca, mas ficou sem palavras. No fim, só conseguiu baixar a cabeça e suspirar, impotente. Suspirar. Eles já haviam decidido seu próximo destino. Planejavam partir hoje mesmo, aproveitando o bom tempo, e poderiam até viajar com os piratas guerreiros gigantes. A ideia das pessoas que os aguardavam em Elbaf deixou o grupo um pouco animado. Mas, devido às memórias de Kuma na mente de Luffy, eles agora estavam numa situação em que não podiam ir embora, mas também não podiam ficar. Embora Pudding pudesse extrair as memórias e transformá-las em um filme físico, depois de entregá-lo a Bonnie e Vegapunk, eles só podiam salvar esse filme de memórias. Eles não conseguiam implantá-lo em Kuma. Era inútil dar isso a eles. O passo final de inserir a memória no cérebro de Kuma ainda exigia que Pudding usasse pessoalmente sua habilidade. Se não demorasse muito, Luffy ainda poderia concordar em ajudar a encontrar Kuma primeiro. Mas, de acordo com Vegapunk, o exército revolucionário já havia levado Kuma durante o reverie. E o quartel-general do exército revolucionário havia se tornado uma ilha flutuante que vagava pelo mundo todo graças à habilidade de Sabó. Quem diabo sabia onde encontrá-lo? Vegapunk também não conseguiu contatar Dragon com o Dendemushi na noite passada. Ele tentou vários métodos de comunicação, mas o exército revolucionário parecia ter desaparecido repentinamente deste mundo, e não era possível contatá-los de forma alguma. Se demorassem muito, a equipe do Ruivo provavelmente não esperaria e iria embora. A situação atual certamente lhes causava dor de cabeça. Se realmente não funcionar, por que você não viaja conosco por um tempo, Bonnie? Afinal, para restaurar Kuma, Pudding precisa estar lá pessoalmente no final. Robin virou a cabeça e olhou para Bonnie, sugerindo algo. Ao ouvir essas palavras, os dois olhos de Sanji brilharam e ele imediatamente flutuou para cima. Que ótima ideia, Robin-chan. Se a senhorita Bonnie se juntar ao navio, eu levantarei as mãos e os pés em sinal de concordância. Desta vez, Bonnie também não conseguiu evitar a hesitação. No entanto, Vegapunk balançou a cabeça e disse: a perda de consciência de Kuma não se resume apenas à amnésia. Envolve também o problema da modificação cerebral que ele sofreu anteriormente. Mesmo que implantemos a memória agora, ele não conseguirá se recuperar diretamente. Ele ainda precisará de muito tratamento depois. Mas não tenho nenhuma intenção de viajar com você. Vegapunk deu de ombros e disse sem rodeios, abrindo os braços. Tenho coisas mais importantes para fazer agora, então peço desculpas. O que você disse, seu desgraçado? Os olhos de Bonnie se encheram de raiva. Ela agarrou o outro pela gola. Como assim você tem coisas mais importantes? Não foi você quem levou meu pai a esse estado? E agora quer simplesmente ir embora? Espere um minuto, Bonnie. Calma, calma. Não use violência. Vegapunk, que havia sido espancado várias vezes, estava pálido e gesticulava com as mãos em pânico. Você não pode usar o soro da Pudding para criar sangue verde? E replicar a habilidade da fruta da memória, como acontece com os serafins. Ao lado, Reiner, que estivera quieto por um longo tempo, falou de repente. Os olhares de Bonnie e Vegapunk se voltaram para ele. Reiner se lembrou de que Kuma, com suas memórias absorvidas, conseguia sentir isso. Na história original, Kuma também voou até Giad por causa disso. Mas agora, o quartel-general do exército revolucionário ainda estava à deriva em algum lugar. O tempo que Kuma levaria para chegar lá também era incerto. Se fosse devagar, provavelmente levaria mais 2 dias e 2 noites. O objetivo deles no momento era claro. Não era bom para eles se atrasarem ali. E se Bonnie realmente fosse com eles, poderiam perder Kuma por causa disso. Era claramente a melhor escolha ficar com Vegapunk. Embora não soubesse quanto tempo levaria para criar o sangue verde, contanto que uma amostra do soro dela fosse deixada para trás. Era apenas uma questão de tempo até que ele fosse produzido. Ah, essa é uma boa ideia. Os olhos de Vegapunk brilharam. Ele entendeu imediatamente o que Reiner queria dizer e se virou para Bonnie. Se a senhorita Pudding não se importar mais tarde, pedirei a Lilith que a leve à sala médica do Instituto de Pesquisa. Não tenho problema nenhum. Pudding sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Os outros também trocaram sorrisos. Hehehe, Yos. Então deixaremos Bonnie com você, tio.
Assim também podemos partir diretamente. Luffy, sentado no chão, pulou. A empolgação em seus olhos era difícil de esconder. Ele passou o braço em volta de Chopper e Usopp e começou a cantar alegremente. Elbaf, Elbaf. Uma brisa marítima fresca como um elfo deslizava pela floresta, passando lentamente pelo farfalhar das folhas, carregando um toque da fragrância única da grama e da terra, e trazendo uma sensação de paz. Nami, com um sorriso satisfeito, virou a cabeça para olhar a figura esbelta ao seu lado. Quais são seus próximos planos, Hancock? Você vai voltar para a Ilha Kuja? Eu já usei o Dendemushi para contatar o ancião Neon. Hancock assentiu levemente com a cabeça. Seus longos cabelos negros caíam suavemente, drapeando pelas costas ao longo de seu pescoço claro. A luz em seus olhos ondulava como a água do outono. Afinal, estive fora por tanto tempo. Sandersonia e os outros provavelmente estão procurando ansiosamente por toda parte. O pensamento em suas duas irmãs a deixou um pouco preocupada. Entendo. Embora eu realmente gostasse de convidá-lo para viajar conosco, o povo da Ilha de Kuja provavelmente precisa mais de você agora. Essa é provavelmente a responsabilidade e a impotência de ser uma imperatriz. Nami e Robin disseram isso com um sorriso, respectivamente. Contudo, ao ouvir essas palavras, Hancock levantou-se subitamente com um svi. A bainha de seu quipau caiu lentamente, cobrindo suas belas pernas que eram como obras de arte. Ela ergueu a cabeça com orgulho e disse: Entendo. Já que o convite partiu da senhorita Nami e da senhorita Robin, então está decidido. Não, espera. Os olhos de Nami se arregalaram em choque. Ela acenou apressadamente com a mão, com um sorriso tímido. Isso está mesmo certo? Embora fosse o que eu estava pensando, a situação do seu país não está boa agora. Afinal, seu título de senhor da guerra já não importa. O rei anterior e o anterior a ele, todos abandonaram seu país e foram para o mar. Sem mencionar. Dito isso, Hancock timidamente baixou a cabeça, cobriu as bochechas coradas com as duas mãos e fingiu uma postura encantadora. Mesmo que isso signifique abandonar meu país, serei perdoada por todos porque sou linda demais. Sim, eu te perdoo, Lady Imperatriz, multiplicação 2. Sanji e Brook se destacavam com expressões apaixonadas, seus dois olhos se transformando em corações rosa. Ninguém lhes deu atenção. Robin franziu ligeiramente a testa e perguntou a Hancock: a propósito, com a abolição do sistema de senhores da guerra, o que acontecerá com a Ilha Kuja no futuro? A Ilha de Kuja não era um país membro do governo mundial. Era, inclusive, um país que vivia da pirataria, dependendo da pilhagem para obter recursos ultramarinos. Por estar localizada no Cinturão da Calma, uma vantagem geográfica única, a Ilha Kuja não havia conseguido atacá-la no passado. E mais tarde, embora Vegapunk tivesse projetado as naves para serem equipadas com Pedra do Mar, o que lhes permitia cruzar o Cinturão da Calma, a Ilha Kuja permaneceu protegida pelo status de Shichibukai de Hancock. Agora que o sistema Varlord não existia mais, os dias futuros da Amazon Lily provavelmente não seriam fáceis. Mesmo que os fuzileiros navais que haviam sido bastante enfraquecidos não pudessem enviar tropas por um curto período, esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Hancock ficou em silêncio. Ela estava confiante em proteger a Ilha Kuja. Afinal, os fuzileiros navais não enviariam uma formação como essa toda vez que mandassem tropas. Mas era difícil dizer quando ela não estava lá. Ela não podia ficar na ilha o tempo todo. Afinal, a maior parte dos suprimentos da ilha era obtida através dos saques dos piratas Kuja no mar. Assim, nesse instante, Luffy saltou para fora e perguntou, curioso: podemos emprestar nossa bandeira para Hancock e os outros? É assim que Ace e sua tripulação protegem a Ilha dos Homens-Peixes, certo? Ah, é mesmo. Com a proteção de um grande pirata como o Yonko, ninguém ousaria atacar a Ilha Kuja tão facilmente. Os olhos de Usopp brilharam. Ele não resistiu e deu um tapinha no ombro de Luffy, dizendo com um sorriso: nada mal, Luffy. Não esperava que você tivesse uma ideia dessas. Hehehe. Claro. Afinal, eu sou o capitão. Luffy colocou as mãos na cintura e sorriu orgulhosamente. Mas esta não é uma solução a longo prazo. A Ilha de Kuja não pode depender da nossa proteção para sempre. Reiner não pôde deixar de lembrá-lo. Proteger uma ilha com a bandeira de um Yonkou era, em última análise, uma medida temporária. Esse método pode parecer impressionante, mas na verdade não resolveu a crise fundamental. Yonkou também morreu. Ele já havia matado 2. Até ele próprio. Quem sabe o que acontecerá daqui a uma dúzia ou várias décadas? A Ilha Kuja estava localizada no Cinturão da Calma. Era limitada pelo transporte e tinha dificuldades para comercializar com o mundo exterior. A região também sofria com a grave escassez de diversos minerais e produtos processados. Por fim, aos poucos, transformou-se em uma nação pirata que vivia da pilhagem. Quem eram seus alvos de pilhagem? Piratas? Sim, mas eles não pilhavam navios mercantes comuns? Como poderiam não pilhar? Na verdade, o alvo mais comum dos piratas Kuja eram os navios mercantes. A Ilha Kuja não sofria com a falta de comida. O que lhes faltava eram diversos itens de primeira necessidade, metais e produtos processados. Somente navios mercantes possuíam quantidade e variedade suficientes desses produtos. Derrotar 10 tripulações piratas ou saquear 10 aldeias não era tão lucrativo quanto roubar um único navio mercante. E essa era a verdadeira razão pela qual os fuzileiros navais queriam atacar a Ilha de Kuja. Sobre isso Reiner não disse nada. Ele próprio era um pirata. Cada um tinha seu próprio jeito de sobreviver.
Mas, Amazolille é essencialmente uma nação pirata. Se não se livrar disso, estará sempre sob a ameaça dos fuzileiros navais. Um dia, daqui a dezenas ou centenas de anos, poderá deixar de existir. A voz de Reiner era monótona enquanto ele falava. Se a ilha cuja quisesse mudar o status quo, era evidente que uma bandeira não tinha significado. O que eles realmente precisavam fazer era se transformar. Os outros também entenderam o que ele queria dizer. Embora compreendessem a relação, não puderam ajudar muito. Todos permaneceram em silêncio. No fim das contas, eles não passavam de um bando de piratas. Eles sabiam cozinhar, sabiam curar, sabiam consertar navios, sabiam navegar, sabiam ler textos antigos. Mas ninguém sabia como governar e desenvolver um país. Nesse aspecto, eles eram ainda piores do que aquele lixo, do Flamingo. Hancock olhou para o chão. As palavras de Reiner estavam completamente corretas. Como imperatriz de Amazolille, ela conhecia os problemas que Kuja enfrentava melhor do que ninguém. Diferentemente de outros países, no fim das contas, eles só tinham o nome de um país. Na verdade, eram apenas um grupo de piratas ou guerreiros. E a própria Hancock, embora fosse a imperatriz de nome, era essencialmente apenas a líder desse grupo de piratas. Ela vinha liderando seus subordinados em pilhagens fora do país há muitos anos. Tudo isso graças ao ancião Neon que permitia que o país fosse governado. Dizer que ela queria se livrar do status de nação pirata, mas não tinha ideia de como. Transformar-se em uma mercadora? Robin deu um leve sorriso e olhou para Reiner. Já que você levantou esse problema, tem alguma ideia? Isso mesmo. Era algo que eu planejava fazer no futuro. E chegou a hora de aproveitar esta oportunidade para falar sobre isso. Reiner assentiu com a cabeça, ergueu o dedo indicador e disse com um sorriso. Quero fazer negócios. É? Fazer negócios? Será que Reiner vai se tornar um comerciante? Essas palavras claramente surpreenderam a todos. Todos olharam para ele. Por pouco. Mas eu não serei o tipo de comerciante que você costuma ver. Vou criar uma grande empresa comercial. Reiner explicou sua ideia ao grupo lentamente. Durante sua jornada, ele descobriu que a circulação de diversas mercadorias neste mundo era simplesmente muito precária. A navegação à vela era, sem dúvida, o meio de transporte mais importante do mundo. Mas naquela época, a pirataria era desenfreada. Nos vastos mares, as restrições impostas pelos fuzileiros navais e pelos exércitos nacionais eram praticamente inexistentes. O negócio de navios mercantes era, na verdade, uma indústria de altíssimo risco. Mas, comparativamente, seus lucros com as transações também eram exageradamente grandes. A característica especial do campo magnético caótico da Grand Line fazia com que mesmo ilhas muito próximas umas das outras apresentassem climas extremamente diferentes. Isso resultava diretamente em culturas agrícolas e pastores completamente distintas entre as diferentes ilhas. Além disso, as enormes diferenças nos hábitos de vida também levariam, gradualmente, a diferentes produções de diversos bens manufaturados e a diferentes demandas por materiais essenciais à vida. Os exemplos mais diretos foram Alabasta e Drum Island. Na região, havia por toda parte todos os tipos de frutas de alta qualidade produzidas em clima desértico. Mas em uma ilha de inverno, elas eram simplesmente um luxo. Todos os tipos de mercadorias exclusivas da Ilha dos Homens Peixe e da Ilha do Céu podiam ser vendidos a um preço elevado no mar. Os enormes lucros certamente não passaram despercebidos por ninguém. Mas, como mencionado anteriormente, naquela época, o comércio marítimo era uma indústria de altíssimo risco. Piratas e mau tempo eram apenas os perigos mais superficiais. Na escuridão, os diversos métodos de monopólio industrial dos 6 imperadores do submundo eram ainda mais imundos e repugnantes. Mas, assim que toda a rota for aberta e o comércio entre os diversos países for ativado, uma quantidade astronômica de transações será gerada diariamente. Mesmo aproveitar uma pequena parte disso já representa uma fortuna inimaginável. No instante em que Reiner terminou de falar, os 2 olhos de Nami já tinham as formas de dinheiro. Ela babou com uma expressão atordoada. Uma enorme fortuna, hehehe, uma enorme fortuna. Capítulo 417. Recrutando o maior gênio do mundo. Então você está formando uma frota mercante e revendendo mercadorias entre várias ilhas para obter lucro. É isso que você quer dizer? Após ouvir suas palavras, Frank não pôde deixar de perguntar. No entanto, Reiner balançou a cabeça negativamente. Estou formando uma guilda comercial. Não estou recrutando frotas mercantes, mas sim os diversos países da Grand Line, que se juntem a nós e façam negócios sob meu sistema de alianças. É? Frank piscou um pouco perplexo. Embora tivesse sido um gangster, ele também havia fundado sua própria empresa de desmantelamento de navios. Mal podia ser considerado um homem de negócios. Ele conseguia entender o quão exagerados seriam os lucros se pudesse formar uma frota mercante que não fosse restringida por diversas forças. Mas ele não entendeu muito bem o que Reiner estava dizendo. Uma guilda comercial? Países que recrutam? Não pretendo operar o mercado eu mesmo. Comprar barato e vender caro parece lucrativo, mas assim que toda a rota de negociação estiver ativa, a diferença de preço diminuirá gradualmente. A menos que eu monopolize violentamente os canais de distribuição, esse modelo de negócios não vai durar muito. E eu também não quero fazer isso. Reiner prosseguiu explicando sua ideia.
Com sua reputação e força atuais, se ele quisesse formar uma guilda comercial, muitas pessoas estariam dispostas a se juntar a ele. Também não seria difícil monopolizar uma rota comercial, mas ele não seguiria esse caminho. Ele ia ganhar dinheiro trabalhando de pé. Ele conseguia fazer com que os outros, de bom grado e até mesmo com entusiasmo, lhe enviassem dinheiro, e também que espalhassem sua fama por toda parte. O negócio a que ele se referia não era com comerciantes, mas com países. Quanto ao nome, vamos chamá-la de Guilda da Serpente Negra. Eu oferecerei proteção a todos os países que se juntarem à Guilda da Serpente Negra, para que não precisem se preocupar com saques de piratas e a ameaça de forças clandestinas. Além disso, a Guilda da Serpente Negra também fornecerá rotas de transporte mais seguras e confiáveis. Nami já traçou várias rotas prontas para nossa jornada. Não participarei do comércio específico. Ele será conduzido pelos próprios países. Minha responsabilidade será apenas facilitar o processo para eles. Não é preciso pagar para entrar na Guilda da Serpente Negra. Espere um minuto. Nesse caso, você não estará fazendo tudo isso de graça, sem ganhar um centavo sequer? Ao ouvir isso, Sanji ficou um pouco confuso. E você também precisará de um número exagerado de pessoas, certo? Caso contrário, como poderá garantir a segurança comercial de toda a rota? Não preciso fornecer os guardas. Os próprios exércitos dos países se encarregarão disso. Se algo acontecer, a Guilda da Serpente Negra terá que compensá-los. Seja um naufrágio na rota que eu forneço, ou um saque realizado por piratas sem tato, a Guilda da Serpente Negra pode compensar suas perdas após verificação. Quanto às forças que perturbam os negócios da Guilda da Serpente Negra, isso é a única coisa com que preciso me preocupar. Com minha força e reputação atuais, não haverá muitas forças sem tato. Piratas de pequena monta podiam ser derrotados pelos exércitos da maioria dos países. Quando chegasse a hora de Reiner agir, a maioria das ações provavelmente já teria sido instigadas secretamente por forças rivais. Ele tinha meios de sobra para rastreá-las. Nesse momento, ele eliminaria impiedosamente as forças por trás delas. Depois de punir alguns como exemplo, o número de suspeitos diminuiria gradativamente. Quanto a ganhar dinheiro, no início, ele podia simplesmente aceitar uma comissão. Depois que o negócio atingisse uma certa escala, ele poderia começar a vender espaços publicitários. Para ser franco, essa Guilda da Serpente Negra era, na verdade, uma plataforma, e aqueles países eram os mercadores. Além da comissão, quando tivesse tempo no futuro, ele também poderia gradualmente criar mais serviços pagos para oferecer a esses países. A plataforma inteira era dele. Se eles quisessem negociar na plataforma dele, ainda poderiam usar os serviços de outra pessoa? Para os países, lucro era lucro, independentemente de quem o recebesse. Contanto que a diferença de preço não fosse grande, eles estariam dispostos a usar os serviços oferecidos pela plataforma. Isso mesmo. O outro nome dessa Guilda da Serpente Negra era, na verdade, Tausnak. Naquela época também existiria Jingsnak Direct Sales, que atenderia especificamente alguns países pequenos com menor poder nacional, que tinham dificuldade em organizar suas próprias grandes frotas mercantes, mas possuíam bons produtos especializados, como a Ilha de Inverno, Drum Island. As frotas mercantes recrutadas pela Guilda da Serpente Negra iriam coletar os produtos desses países e vendê-los por conta própria. Mas essa parte exigiria que Reiner investisse sua própria mão de obra e recursos, então só poderia ser discutida mais tarde. Mas, de qualquer forma, isso não só poderia gerar lucro, como também teria grande importância para o desenvolvimento do mundo inteiro. Abrir e ativar o comércio em toda uma rota foi algo extremamente positivo para o desenvolvimento marítimo. Eles já estavam quase no fim da Grand Line. Depois que a aventura terminasse, Reiner também se preparava para encontrar outras coisas para fazer para passar o tempo. Ele fundaria a Guilda da Serpente Negra e faria alguns negócios, e ao mesmo tempo, poderia continuar viajando e se aventurando por todos os lugares, explorando e conquistando mais países para se juntarem à sua guilda. Afinal, Nami também queria continuar viajando pelo mundo e desenhar um mapa do planeta inteiro. Naquela época, esse mapa marítimo se tornaria uma das vantagens essenciais, mais competitivas e insubstituíveis de toda a Guilda Serpente Negra. Ao falar sobre isso, Reiner olhou mais uma vez para Hancock. Aos seus olhos, o outro já havia se tornado um sócio. A ilha cuja é rica em produtos agrícolas, e sua habilidade na caça de reis do mar também é muito grande. Para muitos países, vocês são um parceiro de cooperação de altíssima qualidade. Espero que possam se juntar a nós naquela ocasião. Reiner fez um convite sincero. Sinceramente, se Kuja quisesse fazer negócios, não precisaria da proteção de ninguém. Esqueça a própria Hancock, até mesmo as guerreiras da ilha eram mestras em Aqui. Além disso, a ilha era rica em produtos agrícolas. Era preciso saber que aquela não era a era moderna em que ele havia vivido antes. O valor dos alimentos naquele mundo era extremamente alto. E ali estava a carne dos reis do mar. O cinturão calmo era o ninho dos reis do mar, mas para outros era um desastre. Para os guerreiros Kuja, era um campo de caça natural. A única coisa que os impedia de fazer negócios desde os tempos antigos era, na verdade, o problema do transporte. Hancock também estava prestes a mencionar isso, mas Reiner percebeu o que ela estava pensando e tomou a iniciativa de dizer: o transporte no cinturão calmo não é tão difícil de lidar. A tecnologia de Vegapunk não se destina apenas a navios de guerra da marinha. Seu problema, para ser franco, é que você não consegue comprar pedra do mar e não tem habilidade para construir navios.
e eu tenho uma maneira de ajudá-lo a resolver esses dois problemas. Você pode comprar pedra do mar no país de Vano. Basta dizer que nós o apresentamos. Quanto à construção naval, um canto da boca de Reiner se curvou levemente enquanto ele olhava para o grandalhão ao seu lado. Frank, entendendo a indireta, sorriu. Para construção naval, claro, é a Galeila Company de Waterset. É uma empresa de construção naval de classe mundial. Vou escrever uma carta de apresentação para você mais tarde. Aquele idiota do Icebur vai te dar o melhor preço. Frank disse a Hancock com total confiança. Ao ouvir essas palavras, o Zop imediatamente balançou a cabeça e disse com uma expressão séria. Não, não, não. Com uma carta de apresentação sua, o tio Icebur provavelmente vai te enganar. Confie no Frank. Você com certeza será enganado. Reiner também não conseguiu conter o riso. De qualquer forma é isso. No momento só tem um protótipo da ideia. Ainda há muito trabalho a ser feito para implementá-la de fato. Não tenho tempo para isso agora. Originalmente, ele planejava falar sobre essas coisas depois que essa aventura terminasse. Quando se desapegasse da vida de pirata, continuaria a viajar pelos mares. Nessa época, ele fundaria uma guilda de comerciantes para se divertir. Caso contrário, ele acharia a viagem um pouco monótona. Afinal, em termos de força, não havia ninguém no mar que fizesse jus ao seu desafio. Pensei que você não tivesse ambição. Mas, analisando bem, sua ideia é simplesmente assustadora demais. Vegapunk disse com a língua comprida para fora, enquanto suspirava emocionado. Embora Reiner já o tivesse apresentado detalhadamente entre os presentes, apenas Vegapunk conseguia realmente perceber o quão aterrorizante era aquele plano. Os outros pensavam que Reiner iria apenas estabelecer uma guilda comercial para facilitar o comércio entre vários países. Só ele sabia que aquilo não era uma guilda comercial qualquer, mas sim um sistema comercial, um sistema que se estendia por toda a Grand Line. Uma vez estabelecida com sucesso, essa guilda controlaria diretamente a principal fonte de renda da Grand Line e poderia até mesmo subverter a política de um país com um simples gesto. Sob o olhar atento de todos, Vegapunk olhou para Reiner com uma expressão calma e disse sem qualquer pudor. De repente não quero mais me juntar ao exército revolucionário. Por favor, deixem-me entrar. Contanto que me deem 20 bilhões de berris por ano para financiar pesquisas. Você é louco por dinheiro. Multiplicação N. Nami e as outras mostraram seus dentes afiados e gritaram com ele. 20 bilhões de berris. Você sabe o que são 20 bilhões? Se você trocasse isso por dinheiro de papel, seria o suficiente para esmagar seu cérebro até virar polpa. Exatamente, exatamente. 20 bilhões para comprar algodão doce. Eu não conseguiria terminar isso em uma vida inteira. Quem compraria 20 bilhões em algodão doce, seu idiota? Tapa? Nami deu-lhe uma bofetada violenta na nuca. Vuvu, Chopper derramou lágrimas. Claro. No entanto, para surpresa de todos, Reiner concordou imediatamente, com um tom tão monótono como se tivesse acabado de gastar 200 berris. Espere um minuto, Reiner. Você está louco? São 20 bilhões de berris. Nami ficou tão assustada que virou a cabeça rapidamente e gritou. Reiner levantou a mão e interrompeu diretamente com um leve sorriso. O valor dele é muito maior do que isso. Os fundos de pesquisa que o governo mundial lhe concede anualmente são provavelmente várias vezes maiores. Isso já é muito barato. Era preciso saber que o custo de um pacifista era de 100 milhões de berris. E esse era apenas o custo. Para os 50 pacifistas de última geração que foram detonados durante a guerra de ontem, desde a pesquisa e aprimoramento até os testes experimentais e, finalmente, a produção em massa, o investimento total teria que ser pelo menos duplicado. Os recursos financeiros e o tempo investidos na pesquisa dos 7 serafins foram ainda mais incalculáveis. O cérebro de Vegapunk era um tesouro para toda a humanidade. Não havia dúvida disso. E o coração inocente que só queria se dedicar à pesquisa científica para o benefício do mundo era ainda mais precioso. O problema era que ele não tinha dinheiro no momento. Quando ganhasse dinheiro no futuro, Reiner estaria disposto a investir o quanto quisesse nesse poço sem fundo. Você tem bom gosto. Não se preocupe. Um dia no futuro, você certamente ficará feliz com a escolha de hoje. Vegapunk assentiu levemente com a cabeça, depois ergueu o dedo indicador e disse. Ah, sim. 20 bilhões são apenas para fundos de pesquisa. Qualquer invenção que deva ser produzida em massa exigirá dinheiro adicional. Multar. Reiner concordou imediatamente e disse. Esse número aumentará no futuro. Mas não tenho tanto dinheiro agora. Você pode me ajudar a planejar os assuntos da guilda primeiro. No futuro, 1/3 dos lucros da guilda será usado como fundo para suas pesquisas. 1/3. Dessa vez foi a vez de Vegapunk ficar chocado. Ele arregalou os olhos, um pouco incrédulo. Espere um minuto. Você está falando sério? Você sabe o quão assustadora será a receita anual desta guilda quando ela crescer? E mesmo assim, você ainda vai me dar 1/3 como fundo de pesquisa? Eu posso. E quanto ao conteúdo da pesquisa? Para impor condições tão exageradas, o que exatamente você quer que eu faça? Metade dos fundos será usada para a pesquisa que planejo a cada ano. O restante ficará a seu critério, para que vocês decidam o conteúdo da pesquisa. É claro que vocês precisam me informar com antecedência e obter minha permissão. O sorriso de Reiner permaneceu. Ele só pôde dizer que o desenvolvimento do Vegapunk pelo governo mundial representava menos de 1/10. Tudo que eles sabiam fazer era estudar aquele monte de sucata de armas.
Era simplesmente um desperdício enorme. Dê a ele de 3 a 5 anos e Reiner lançará uma revolução massiva na internet neste mundo, levando-o instantaneamente a uma era de explosão de informações. As armas capazes de alterar a estrutura do mundo não eram, de forma alguma, tão unilaterais quanto os pacifistas ou serafins. Seu desgraçado, você é mesmo um desgraçado. Vegapunk estava tão chocado que já não sabia o que dizer. Era preciso saber que Reiner acreditava que essa guilda poderia ser estabelecida graças à sua força e reputação atuais. Mesmo que Reiner não soubesse como administrar um negócio com a mente de Vegapunk, um pouco de estudo seria mais do que suficiente para sustentar o funcionamento da guilda. Mais importante ainda, além de Reiner e do governo mundial, não havia mais ninguém no mundo hoje que tivesse as condições para criar um gigante de tal magnitude. Isso significava que não haveria concorrentes. O monopólio invisível já havia se formado. Este era um canal comercial que poderia potencialmente abranger a vasta maioria dos países ao longo de toda a Grand Line. Ao verem isso, Nami e os outros finalmente ousaram usar um pouco a imaginação. Aos poucos começaram a perceber que a guilda, que Reiner havia descrito de forma tão leve e casual, era provavelmente muito mais assustadora do que haviam imaginado. Até mesmo Vegapunk, que ousou pedir 20 bilhões de berris, teve uma reação tão exagerada à condição de que 1/3 dos lucros fosse usado como fundo de pesquisa. Era difícil imaginar quanto dinheiro isso poderia render. Nesse momento, Hancock não hesitou mais. Inclinou a cabeça e disse a Reiner com uma expressão séria: "Entendo. Eu, como rainha de Amazon Lily, concordo em me juntar à guilda da Serpente Negra. Irei aos 2 lugares que você indicou para preparar os navios. Entrarei em contato quando a frota mercante cuja estiver formada." Hancock não estava pensando muito nisso. Ela só queria fazer algo para retribuir a ajuda dos outros. Mesmo que sua própria frota mercante não precisasse da proteção da guilda da Serpente Negra, ela não se importava em compartilhar um pouco de seus lucros com Reiner. Bom, Reiner assentiu com prazer. A primeira integrante foi a mundialmente famosa Amazon Lily. Ter a mulher mais bela do mundo, a Imperatriz Pirata, liderando a entrada delas. Isso representou uma excelente oportunidade de publicidade para a Guilda da Serpente Negra. No estágio inicial de estabelecimento da guilda, seu valor era muito maior do que esse pequeno lucro. Uma mera Imperatriz Pirata. No futuro, ela será obedientemente reduzida à minha ferramenta de produção. Gegege. Reiner riu de forma tão sinistra em seu íntimo. E eu? Devo ir com você? Vegapunk perguntou. Reiner olhou para ele, esfregou o queixo e pensou por um momento. Ele havia acolhido aquele cara por impulso. Não tinha pensado realmente em que tipo de trabalho lhe arranjaria. Depois de um tempo, como se tivesse tido uma ideia, rapidamente lhe ocorreu. Você, vá primeiro para Water 7. Tenho algo para você fazer. Isso também pode ser considerado meu primeiro projeto de pesquisa planejado. Água 7? Certamente você já ouviu falar do trem marítimo. O trem marítimo, claro que sei. O Sr. Tom é realmente um grande construtor naval. Tenho suspirado de admiração desde que ouvi falar de seus feitos. Um lampejo de entusiasmo surgiu nos olhos de Vegapunk. Era possível até mesmo perceber um pouco de admiração e fé neles. Reiner não pôde deixar de achar aquilo raro. Ele trocou um sorriso com Frank, depois virou a cabeça e continuou. Meu primeiro objetivo de pesquisa é esse. Vou verificar se o Sea-Train e os trilhos podem ser melhorados e modernizados. E vou elaborar um plano para popularizar o Sea-Train na Grand Line. Entendi. Compreendi. Vegapunk estava cheio de entusiasmo. Era evidente que ele já estava ansioso. Ele não esperava que um pirata, depois de obter sua habilidade, não pensasse em pesquisar armas e canhões, mas que seu primeiro alvo fosse um problema de transporte ao qual quase todos os piratas dariam atenção. De repente, por um instante, Vegapunk se surpreendeu com o que sentia. Ele realmente teve a sensação de ter encontrado uma alma gêmea em um pirata. Muito bem. Nesse caso, tudo está resolvido. Luffy. Reiner olhou para Luffy. Hehehe. Então vamos nos preparar para partir. Luffy sorriu, ergueu as mãos e saltou animadamente, transbordando de paixão entre o mar azul e o céu. Içar velas, pessoal. Destino, Elbaf. Capítulo 418, um hegemon dos mares. Já se passou um dia desde o fim da guerra contra o Egiad, para capturar e direcionar a opinião pública. As gráficas controladas pelo governo mundial imprimiram um grande número de jornais na velocidade mais rápida possível e os distribuíram para as principais agências de notícias. Em apenas uma noite, os resultados da guerra se espalharam rapidamente pelo mundo. No arquipélago de Sabaldi, um exuberante aglomerado verde de árvores gigantes, bolhas coloridas flutuavam nas copas densas, estourando e se dissipando na luz do sol que passava pelas frestas entre os galhos e as folhas. Salpico. Uma linda cabeça de cabelos verdes emergiu da água com um respingo. Camille olhou em volta com seu rostinho um pouco nervoso. Após confirmar que não havia ninguém por perto, ela nadou silenciosamente até uma península próxima. Depois de procurar um pouco, finalmente conseguiu um exemplar do último jornal. Abriu e começou a ler. Que ótimo! Eu sabia que o Luffy e os outros ficariam bem. Ao ver o conteúdo do jornal, Camille ficou tão animada que não conseguiu conter um grito de alegria. Em seu ombro, uma estrela do mar elegantemente vestida com um chapéu saltou rapidamente e tapou sua boca. Você está falando muito alto, sua idiota, Camille. Onde você pensa que está? Pegue o jornal e vamos voltar logo. Preciso levar essa notícia a todos na Ilha dos Homens Peixe.
Camille reprimiu a empolgação e assentiu com a cabeça. No jornal, a foto da capa mostrava uma cidade envolta em chamas intensas. O texto que a acompanhava no final mencionava a fuga bem-sucedida do bando do Chapéu de Palha. A questão da derrota dos fuzileiros navais foi apresentada na forma de fracasso em prender com sucesso a tripulação do Chapéu de Palha. Do início ao fim da batalha, o artigo retratou a imagem feroz de piratas da tripulação do Chapéu de Palha em sua plenitude. Os justos fuzileiros navais lutaram bravamente, travando uma guerra cruel e trágica contra a hegemonia marítima, a tripulação do Chapéu de Palha. No momento crítico da guerra, ela foi interrompida pela chegada dos piratas guerreiros gigantes ressuscitados e dos piratas do Barba Branca. Sob o cerco de múltiplas forças, os fuzileiros navais foram levados ao limite e forçados a abandonar seu objetivo de guerra. Falharam na tentativa de prender a tripulação do Chapéu de Palha, os piratas guerreiros gigantes foram revividos, os piratas do Barba Branca vieram apoiar seus irmãos, os fuzileiros navais abandonaram seu objetivo de guerra? Cada palavra-chave era um fato. Quando combinadas, transformavam o preto em branco instantaneamente. Não havia qualquer indicação no artigo de que os fuzileiros navais tivessem sido derrotados. Aos olhos dos desinformados, parecia até que os fuzileiros navais tinham uma vantagem esmagadora e haviam forçado a tripulação do Chapéu de Palha a uma situação desesperadora, e só não conseguiram capturá-los devido à interferência de outras forças. Quanto à questão dos 5 anciãos terem descido sobre Giad, nenhuma única palavra poderia aparecer no jornal. Ashinozu. Aqui, o sol era quente e o vento calmo durante todo o ano. Um pequeno navio de guerra dilapidado atracou lentamente. Depois de algum tempo, alguns pares de pés pisaram na praia. Stussy já contatou Jabra e os outros. Vamos descansar aqui por 2 dias. Depois de nos reagruparmos, partiremos para encontrar Luxi. A expressão de Kaku era sombria. Em suas costas estava Califa, gravemente ferida e inconsciente. Blueno carregava uma grande bolsa de suprimentos ao lado. Após os 5 anciãos terem sido enviados de volta à Terra Santa, os fuzileiros navais também se retiraram rapidamente por completo. No último instante, Blueno, confiando no último resquício de sua consciência, ativou sua habilidade e conduziu os poucos gravemente feridos até a beira da costa. Após recuperarem um pouco de energia, encontraram um navio de guerra abandonado e em ruínas e, confiando nos suprimentos a bordo, fugiram de Giad durante a noite. Finalmente chegaram à ilha mais próxima, o paraíso dos piratas, Ashinozu. Os chefões provavelmente acham que já estamos mortos. O que faremos no futuro? Blueno perguntou em voz baixa. Kaku olhou para a ilha em silêncio, com os olhos cheios de uma confusão sem fim. Mesmo que voltemos, provavelmente seremos descartados como lixo. No fim, o motivo pelo qual eles conseguiram se tornar CP0 juntos foi, em certa medida, porque os superiores valorizavam a capacidade de Luxi. Desde ser treinado e selecionado ainda criança até ingressar gradualmente no CP9 e servir ao governo mundial, 20 anos se passaram num piscar de olhos. No vasto oceano, não havia um único lugar que pudesse lhe trazer paz de espírito. Ele recordou sua vida agitada em missões no mar, tendo pisado em tantos lugares. Naquele momento, o que ele mais sentia falta eram os dias de serrar lenha sob o sol. Após tomar o café da manhã com seus colegas no refeitório, ele pegava suas ferramentas e ia ver um navio ou trabalhar como carpinteiro em um estaleiro. De vez em quando, alguns caras sem tato tentavam se recusar a pagar e causavam problemas. Os construtores navais se juntavam a eles, davam uma surra neles e, sob os olhares de admiração dos cidadãos, carregavam os encrenqueiros como pintinhos e os expulsavam do estaleiro. Ele também costumava receber aplausos dos cidadãos e, sob o nome de Yamakaze, transitava entre os altos edifícios das ruas, sentindo a brisa fresca do mar acariciar seu corpo. Era uma manhã tão comum e banal. Tal cena sempre aparecia em seus sonhos e, ao acordar, dissipava-se no ar, deixando para trás um gosto amargo de arrependimento que pairava no quarto. Kaku permaneceu em silêncio por mais um tempo. Finalmente caminhou em direção à ilha e disse suavemente: talvez eu devesse voltar para Water 7. Devo dizer, como esperado. Blueno continuava inexpressivo. Em particular, ele era sempre assim também, com pouca expressão no rosto, parecendo um homem tranquilo e maduro. Somente quando trabalhava na taverna, todas as noites ele recebia muitos construtores navais do estaleiro e os ouvia conversar com uma expressão de desdém no rosto. Quanto mais absurdo e cômico o assunto, mais interessados todos ficavam em conversar. Em meio às risadas animadas, bebiam como se não houvesse amanhã. Blueno sentia que tinha feito um trabalho perfeito. Ninguém percebia que seu sorriso era um disfarce. Ele também não achava que fosse. Até altas horas da noite, quando a taverna fechava, ele começava a limpar as mesas bagunçadas deixadas pelos clientes. Observava os bêbados se apoiando uns nos outros, cambaleando enquanto caminhavam pela rua iluminada pelo luar. Atordoado, ele parecia ver os ratos na vala fétida junto à rua, tal como eles agora, detestados onde quer que fossem. As coisas mudaram agora. Uma penumbra, sem qualquer vestígio de luz, surgiu nas profundezas dos olhos de Blueno. Na verdade, não podemos mais voltar àquele Water 7. Tudo bem também. O tom de voz de Kaku era monótono. Ele simplesmente caminhou para frente, passo a passo, como se isso pudesse fortalecer um pouco sua determinação. Ainda não lhes pedi desculpas. Não importa como me tratem. Pelo menos terei que vê-los novamente. Não tenho nenhum outro lugar para onde queira ir. Você é um caso perdido.
Blueno balançou a cabeça e suspirou. Então eu vou com você. A ilha estava tão movimentada e animada como sempre, especialmente depois de terem visto o jornal que acabará de ser publicado naquele dia. Todas as tavernas comentavam em voz alta os feitos da tripulação do Chapéu de Palha. Os piratas não nutriam ódio por aquela tripulação que acabará de invadir sua ilha. Os fortes se aproveitavam dos fracos. As regras daquela ilha sempre foram assim. Eles só pensariam que Teas era fraco demais, ou lamentariam que a tripulação do Chapéu de Palha fosse forte demais, e então se tornariam fãs de um dos mais fortes. Por exemplo, Luffy, Reiner, ou Zoro e Sanji. Os piratas falavam deles com grande entusiasmo, como se pudessem se tornar irmãos jurados de um deles no próximo encontro. Após a Guerra dos Cúpulas, a nova geração surgiu, competindo uma após a outra pelo título de Imperador do Mar. Mas agora voltamos à situação dos 4 imperadores. É o que dizem, mas é completamente diferente de antigamente. Os atuais 4 imperadores são todos novatos que se destacaram nos últimos 2 anos. Só sobrou o Ruivo como veterano. Não me diga que ele vai ser demitido em breve. Ha 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 ha. Uma gargalhada sonora ecoou na taverna. Kaku empurrou a porta. Percebeu que ninguém havia olhado para eles e caminhou casualmente até uma mesa no canto. Os piratas estavam sempre muito interessados em qualquer notícia nova vinda do mar. E ainda mais interessados do que isso era em outro assunto. Isso inevitavelmente implicaria comparar a força das potências em todos os aspectos. É diferente. Barba Branca e os outros já eram velhos, afinal. Aquele cara, o Ruivo, está no auge agora. Seu poder de combate está definitivamente no ápice dos 4 imperadores. Não me venha com essa. Kaido não era velho, era? Mas mesmo assim foi derrotado por Reiner Serpente Negra. Se me perguntar, os novos 4 imperadores têm mais potencial. Não fale besteira. Aquele cara, Reiner Cobra Negra, é uma exceção e não conta. A Akuma no Mi dele é ridícula demais. Como alguém poderia vencê-lo em uma luta 1 contra 1? É verdade. Comparados a ele, os 3, Chapéu de Palha, Ace e Bug, parecem muito mais normais. Ei. Não se esqueçam que o Ace é da linhagem do Roger. Eu ainda acho que ele tem mais chances de herdar o trono de Rei dos Piratas. Você está dizendo que Ace é o mais provável a se tornar o Rei dos Piratas? Que besteira. Nesse instante, o clima esquentou repentinamente. 2 piratas bateram na mesa e se levantaram, encarando-se com raiva, o que chamou a atenção das mesas ao redor. Bug, o palhaço estrela, tem 13 senhores da guerra sob seu comando. Você sabe quem é o maior espadachim do mundo? Com o olho de águia, como ele poderia perder? Esse é só um Hawkeye. Os piratas do Barba Branca têm 16 comandantes. Marco, Yamato, Josu, Vista e Jinbe. Tantos pesos pesados. Quantos o Hawkeye consegue enfrentar? Ei. Vocês 2. Esqueceram a força da tripulação do Chapéu de Palha. Enquanto os 2 discutiam, outro pirata abriu caminho pela multidão e bateu com a mão enorme, entrando na briga. Um único zumbi invocado por Reiner, a Serpente Negra, pode enfrentar as 2 tripulações piratas. Sem mencionar que o Chapéu de Palha também tem o grande espadachim Roronoa e o Perna Negra Sanji sob seu comando. De que adianta ter subordinados fortes? Ouvi dizer que o Chapéu de Palha nunca venceu o As. O rei dos piratas não se curva aos seus subordinados. Um pirata agarrou a gola do recém-chegado e gritou. O pirata agarrado imediatamente ficou vermelho e retrucou em voz alta. Contanto que você consiga vencer, por que se importar tanto? Mesmo se estivermos falando da força do capitão, o Chapéu de Palha não deveria estar em último lugar. Aquele cara, Bug, é o mais fraco, entendeu? O que você disse? Você não leu o relatório dos fuzileiros navais? Bug já esteve no navio de Roger, em pé de igualdade com o Ruivo. A força dele é pelo menos do nível do Ruivo, você entende? Que besteira. Aquele cara, Bug, é digno de ser comparado ao Shanks Ruivo. Mais um apoiador dos Ruivos entrou na briga. Logo, o pequeno espaço da taverna foi tomado pelo som caótico de palavrões. Num canto, Kaku fechou os olhos, uma veia saltando em sua testa. Ele cerrou os punhos, reprimindo o impulso. Ele tinha muita vontade de correr e gritar que o Chapéu de Palha havia despertado uma nova forma e que sua força havia aumentado muito. Mas ainda assim fez o possível para se conter. Talvez percebendo seus pensamentos, Califa lançou-lhe um olhar de desprezo e sem palavras. Discutir sobre uma coisa dessas. Como os homens podem ser tão estúpidos? Simplesmente incompreensível. Ei, olhem só isso, pessoal. Os novos cartazes de procurado saíram. É da tripulação do Chapéu de Palha. Um grito de excitação veio de fora da porta, interrompendo finalmente a discussão acalorada e contínua. A taverna ficou instantaneamente em silêncio. Um segundo depois. Rápido, deixe-me ver. Quero ver o Reiner Cobra Negra. Não agarre isso, ei. Você vai rasgar, seu desgraçado. Há mais lá fora. A multidão de piratas que assistia à discussão até um segundo atrás irrompeu em fúria ao mesmo tempo e correu em direção à porta. Desta vez a velocidade está um pouco alta demais. Kaku e os outros 3 trocaram um olhar. Estavam todos um pouco confusos. Blueno assentiu e usou sua habilidade para sair, pegar uma cópia e voltar através da parede. Menos de meio-dia havia se passado desde que o governo mundial divulgou o relatório sobre a guerra, e as recompensas recém-confirmadas já haviam sido obtidas pelos Morgans. O jornal World Economy News subornou o pessoal da gráfica e à frente do governo mundial. Distribuiu os cartazes de procurados para o mundo inteiro na velocidade mais rápida possível.
Quanto ao motivo, foi naturalmente por causa da última foto de Luffy no cartaz de procurado. Espere um minuto. É o chapéu de palha? Que formulário é esse? Ao verem a foto de Luffy no cartaz de procurado, os rostos dos piratas se encheram de espanto. Era nada menos que a forma Nika que os 5 anciãos haviam tentado esconder. Quanto à longa sequência de números abaixo que eles tiveram que contar nos dedos. 5,2 bilhões de berris. Em um mar azul, um pequeno barco branco com proa em forma de ovelha navegava lentamente. Uma gaivota passou velozmente, tocando levemente a água e criando uma ondulação. Um peixe que viera à superfície para soltar bolhas se assustou e, com um movimento rápido da cauda, desapareceu com um baque, deixando apenas uma grande quantidade de bolhas finas e densas flutuando. Venham ver, irmãos. Notícias bombásticas. No gramado do convés, o Zop segurava um rolo de cartazes de procurados e gritava animadamente. Chopper, rápido, olha, Chopper. Sua recompensa disparou. Ao ouvirem isso, as pessoas na cabine do navio saíram uma a uma curiosas. Luffy esticou o braço, agarrou o corrimão do segundo andar e como um foguete voou para fora. Deixe-me ver. Rápido, deixe-me ver. Chopper, com seus 2 pezinhos batendo no chão, correu impacientemente, cheio de animação. Os outros não puderam deixar de ficar curiosos. Que tipo de recompensa, por esse animal de estimação de 1000 berris, poderia ser considerada exorbitante? Tada! O Zop sorriu e estendeu a mão, mostrando o cartaz de procurado diretamente para Chopper. A imagem era, como sempre, uma foto fofa do Chopper segurando um algodão doce. Mas a sequência de números abaixo era quase o dobro do tamanho. É médico do navio. Tony Chopper. Recompensa, 324 milhões de berris. 300 milhões de berris. Chopper ficou tão surpreso que sua boca ficou aberta. O cartaz de procurado à sua frente parecia brilhar com uma luz dourada ofuscante, tornando difícil para ele olhar diretamente para ele. Seu título também mudou de animal de estimação para médico do navio. Isso é incrível, Chopper. Robin ajoelhou-se e com um sorriso gentil, deu um tapinha na cabeça dele. Hehehe. O rosto de Chopper ficou vermelho. Seus olhos estavam completamente absortos na fantasia de herói que habitava sua mente. Com um olhar de êxtase, ele caiu para trás. Reiner balançou a cabeça e suspirou. Ele está arruinado. Completamente arruinado. O Chopper, nosso animal de estimação, se foi para sempre. Mas por outro lado, eram poucos no total. E eles haviam travado uma batalha épica com os fuzileiros navais. Era difícil que a atuação de Chopper não fosse notável. Era normal que sua recompensa fosse alterada. Na verdade, se a recompensa dele ainda fosse de apenas alguns milhares de berris depois dessa batalha, Reiner teria suspeitado que Chopper era um espião do governo mundial. Luffy, Reiner, estes são seus. O Zop disse, espalhando todos os cartazes de procurado que tinha na mão pelo gramado. Deu só o Nika? O título de Luffy mudou. A recompensa é de 5 bilhões e 232 milhões de berris. O grupo não conseguiu conter o choque e, em seguida, olhou rapidamente para o cartaz de procurado de Reiner. Necrolord Reiner, recompensa, 5 bilhões e 646 milhões berris. Só vocês dois já têm uma recompensa de mais de 10 bilhões, hein? Capítulo 419. O Reino dos Guerreiros, Elbaf. São mais de 5 bilhões. Reiner sorriu, sentou-se de pernas cruzadas na grama e pegou seu próprio cartaz de procurado para dar uma olhada. Dentre os que ainda estão vivos hoje, somos os únicos 2 piratas com uma recompensa de 5 bilhões. Hehehe. Luffy sorriu orgulhosamente com um sorriso radiante, como de uma criança que acabará de ouvir alguém elogiá-lo como o mais incrível. Embora não fosse tão alto quanto o de Reiner, ele ainda estava um pouco inseguro, mas já estava muito satisfeito. A recompensa por Luffy havia aumentado bastante, mas, para ser honesto, Reiner não achava que 5 bilhões e 232 milhões berris fosse um exagero. O incidente de Ashinozu, a grande guerra dos cabeças de ovo e o despertar de sua fruta para a forma Nika. Todos esses foram eventos importantes com influência de longo alcance. E o apoio dos piratas do Barba Branca e dos piratas guerreiros gigantes no último momento também demonstrou indiretamente o apelo dos piratas do Chapéu de Palha. Em uma avaliação abrangente de todo o seu poder, eles eram agora os hegemonistas indiscutíveis do mar. Um nível que nenhuma das forças anteriores dos 4 imperadores conseguiu alcançar. Mesmo assim, a recompensa de Luffy ainda era menor que a de Roger naquela época. Quanto a Reiner na Guerra dos Cabeças de Ovo, seu desempenho em força já era indiscutivelmente o número 1 do mundo. A recompensa sem precedentes de 5 bilhões e 646 milhões por sua cabeça não era nem um pouco controversa. Por falar em controvérsia, Zoro, vestindo um robe verde folgado com os braços cruzados, olhou para o cartaz de procurado de Sanji no chão, e um canto de sua boca se curvou em um sorriso frio. TCH. Apenas 2,5 bilhões de berris. 4º lugar. De quem você está falando, seu desgraçado? 2 chamas de raiva se acenderam nos olhos de Sanji. Seu olhar percorreu rapidamente o chão e finalmente se fixou na foto de Zoro. Seu olhar então se voltou para a recompensa. 3 bilhões e 16 milhões berris. O quê? Como isso é possível? Aqueles caras dos fuzileiros navais devem ter cometido um erro, seus desgraçados. Sanji cerrou os punhos e rugiu de indignação. Reiner também não conseguiu evitar dar uma olhada nos cartazes de procurados dos dois. No passado, as recompensas dos dois haviam variado bastante, mas sempre se mantiveram mais ou menos iguais.
Ele não esperava que a diferença fosse tão grande desta vez. Embora ambos tivessem lutado sozinhos contra um almirante, Zoro obteve um resultado positivo, enquanto Sanji não. Isso pode não ser suficiente para determinar qualquer diferença em suas forças. Afinal, se Zoro tivesse lutado contra Ryokugyu, provavelmente também não teria conseguido derrotá-lo. Mas a diferença em termos de fama era enorme. Derrotar um almirante sozinho e empatar com um almirante. Aos olhos do povo, esses dois resultados eram completamente diferentes. Além dos poucos mencionados acima, as recompensas dos demais não sofreram grandes alterações. Todas foram simbolicamente aumentadas em um pequeno valor. Nami, 1,23 bilhão. Frank, 1,14 bilhão. Robin, 1 bilhão e 124 milhões. Usopp, 860 milhões. Brook, 612 milhões. Além disso, havia 2 itens adicionais, Pudim e Uta, ambos com uma recompensa de 80 milhões de berries. A recompensa total de toda a tripulação ultrapassou 20 bilhões de berries. Eles haviam superado os piratas das rochas do passado e se tornado a tripulação pirata número 1, com a maior recompensa total da história. Hahaha. Irmãos, vamos fazer um banquete para comemorar. Luffy pulou e comemorou animadamente. Nesse exato momento, 2 gritos altos vieram da frente do Merry. Ei, chapéu de palha, estamos quase lá. Ao ouvir essa voz, Luffy reagiu, correu apressadamente para a proa e saltou para cima. Espere por mim, Luffy. O que está acontecendo? Já chegamos a Elbaf? Usopp se levantou rapidamente de 4 e subiu correndo os degraus até o convés da proa. Incluindo Chopper, que ainda estava absorto em sua recompensa de 300 milhões, os outros também o seguiram. Apoiados no parapeito e de pé na proa, bem à frente deles estava um veleiro gigante que ocupava toda a sua visão. Na popa, a tripulação de Dory e Brogy acenava para eles. Ficou claro que os gritos altos de agora a pouco tinham vindo deles. Quando partiram de Egiad, os piratas guerreiros gigantes e sua tripulação já haviam partido juntos. É claro que com eles também estava a tripulação do Kid, um veleiro com um crânio de dinossauro como figura de proa navegava lado a lado com Merry, atrás do grande Eric. Conforme o navio dos gigantes se movia lentamente para um lado, olhando através da sombra da embarcação, uma névoa leve, semelhante a um véu, cobriu o mar à frente. E naquela névoa, podia-se ver uma silhueta alta e negra que se estendia até as nuvens. A sombra de uma árvore gigante e imponente surgiu no campo de visão de todos. Eles conseguiam até mesmo ver claramente alguns galhos com folhas verdes na copa da árvore, como se tivessem lutado para brotar daquela fina camada de neblina. Uau! Tão alto, tão grande! Os olhos de Luffy e dos outros estavam arregalados, e suas bocas permaneceram abertas por um longo tempo, chocados com a magnífica cena diante deles. O sol pairava obliquamente no horizonte oeste. A luz dourada refletida pelas ondas do mar cintilava. A brisa fresca do mar soprava, mas não conseguia acalmar as batidas aceleradas de seus corações, tomadas pela excitação. O grande Eric, com os 2 pequenos barcos, navegava lentamente pela tênue névoa branca que os envolvia. À medida que a distância diminuía gradualmente, um verde vibrante, com uma fragrância fresca, parecia envolver seus corpos e almas. Isto é Elbaf. Nami murmurou em voz baixa, olhando para cima. Ela encarou fixamente a árvore gigante que se elevava até as nuvens, com a ponta invisível. Palavras não conseguiam descrever aquela cena magnífica, e ela ficou sem reação por um longo tempo. Este é o renomado Reino dos Gigantes, a Terra dos Guerreiros, a nação mais forte do mundo, Elbaf. Gababababa. E aí? Minha cidade natal não é ruim, né? Brogy deu uma risada heroica. Ficou claro que ele já tinha visto a resposta que queria nos olhos de todos. Isto é simplesmente... Luffy cerrou os punhos na cintura, com o corpo todo tremendo de excitação. É incrível demais. Viva Elbaf! Viva a raça dos gigantes! Luffy, Chopper e Usopp não conseguiram conter a empolgação e gritaram de alegria. Os olhos de Frank também estavam cheios de estrelas. Ele não pôde deixar de perguntar. Ei, tio gigante, este é o Adam da Árvore do Tesouro? Este é o Adam da Árvore do Tesouro, certo? Gia. Não esperava que você reconhecesse. Você tem bom gosto. Espere um minuto. Esta é a Árvore do Tesouro, Adam? Ao receber a confirmação de Dory, os olhos de Nami se arregalaram e ela não conseguiu conter um grito de surpresa. A madeira usada na construção do navio valia quase 200 milhões de berris, e era uma mercadoria rara que se esgotava rapidamente sempre que aparecia. Em outras palavras, ela virou a cabeça bruscamente para olhar novamente para a árvore gigante e imponente. Seus olhos brilharam instantaneamente com uma luz dourada e a palavra ganância surgiu neles. Por favor, você pode me dar isso? Gia. Como eu poderia te dar isso? Você é uma verdadeira brincalhona, garotinha. Dory riu, sem levá-la a sério, pensando que ela estava apenas brincando. Reiner e os outros desviaram o olhar sem jeito, um pouco envergonhados. Só eles sabiam que Nami realmente queria aquilo. Se a raça dos gigantes tivesse ousado acenar com a cabeça, ela teria subido direto e começado a desmontá-lo. Ei, tio, vamos logo. Mal posso esperar para pousar. Luffy gritou com a voz urgente, incapaz de esconder a paixão crescente em seu coração naquele momento. No entanto, Dory e Brogy trocaram um olhar e sorriram misteriosamente. Voltaram-se para eles e disseram: não tenha tanta pressa. O lugar à nossa frente não é onde vamos pousar. Nosso destino é lá em cima. Lá em cima? Está vendo aquela camada no meio?
Diante dos olhares perplexos de Luffy e dos outros, Broglie ergueu o dedo e apontou para a densa copa que crescia no meio da imponente árvore gigante e explicou. Elbaf é dividido em 3 camadas de cima para baixo, o Reino Celestial, o Reino Yang e o Reino Inferior. A vila onde nós, gigantes, vivemos fica no meio, morando em uma árvore, uma aldeia, como os elfos das lendas. Ao ouvirem essas palavras, os 3, incluindo Luffy, ficaram ainda mais animados, com os olhos brilhando com uma luz dourada. Mas Sanji, por outro lado, franziu a testa, captando as outras palavras na fala de Broglie. O Reino Inferior? Esse nome soa um pouco sinistro. Isso mesmo. São as montanhas contínuas cobertas de neve lá embaixo. Ficam cobertas de neve e vento o ano todo. O ambiente é hostil. É uma prisão e um local de execução para criminosos. Broglie explicou. Além disso, o Reino Inferior também possui muitas feras poderosas. A maioria das pessoas que chegam aqui não consegue pousar com sucesso no Reino Yang. Eles pensavam que o Reino Inferior era Elbaf. E que todos nós vivíamos nesta terra árida. Ha 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 ha. Enquanto eles falavam, uma multidão de gigantes começou a rir alto. A ignorância dos forasteiros e a sua incompreensão em relação a Elbaf pareciam ser motivo de orgulho e divertimento para eles. E aqueles que conseguissem vencer o ambiente hostil e chegar ao Reino Yang receberiam o devido respeito e reverência. Por exemplo, eles os convidariam para uma taça de vinho fino e se tornariam amigos. Ou travariam um duelo sério e expulsariam brutalmente algumas das pessoas mal intencionadas. E claro, eles não precisavam ser tão problemáticos. Após a explicação, Broglie disse. Daqui a pouco, entraremos em contato com o pessoal da ilha para construir uma ponte do arco-íris. Dessa forma, a nave poderá navegar diretamente até o Reino Yang através da ponte do arco-íris. Espere um minuto. Você disse que geralmente é preciso conquistar aquele lugar para depois pousar na verdadeira vila gigante, certo? Um canto da boca de Luffy se curvou num sorriso. De repente, ele teve outra ideia. Olhou para a paisagem nevada ao longe, com os olhos cheios de interesse. Ei, espere um minuto, Luffy. Não me diga que você vai. Nami percebeu claramente seus pensamentos e imediatamente objetou. Não, você não ouviu? Se usarmos o método deles, o navio também pode subir. Então vamos nos separar. Esta é uma grande aventura na Terra dos Gigantes. Você tem razão. Usopp deu um passo à frente com o pé trêmulo, seu rosto pálido mostrando um toque de determinação em seu tom assustado. Primeiro vou desembarcar na ilha e depois subir. Como um bravo guerreiro do mar, se eu não conseguir nem isso, que cara terei para dar ao meu pai? E eu? O homem berri de 324 milhões, Chopper. Chopper saltou corajosamente, montado no pescoço de Usopp, e anunciou em voz alta sua nova recompensa, embora ainda fosse possível ver um leve medo em seus olhos. Seus malditos bastardos. Nami cerrou os dentes, fechando os punhos lentamente, sua expressão gradualmente se tornando raivosa. Deixe-os ir. Você sabe que no final não poderá impedi-los. Reiner deu um tapinha no ombro de Nami e disse com uma risadinha. Está tudo bem, desde que eu permaneça no navio. E eu? A segurança de todas as damas pode deixar comigo. Sanji também se destacou. Nesse caso, então eu vou com eles. É um pouco perturbador ver esses 3 idiotas agindo juntos. Zoro disse com um tom despreocupado. Ele segurou o cabo da espada e deu 2 passos à frente. Ao vê-lo, Sanji imediatamente fez uma expressão de desgosto e lançou uma provocação. Você é o mais perturbador, não é? Você deveria ter um pouco de autoconsciência, seu idiota cabeça de musgo. A pessoa em 4º lugar tem cara de poucos amigos para dar dicas à pessoa em 3º? Quem é que não tem noção de si mesmo? O que você disse? Quer brigar, seu espadachim fedorento? Aceito seu desafio, 4º lugar. 2 cabeças, uma verde e outra amarela, estavam pressionadas uma contra a outra. Zoro e Sanji cerraram os dentes e se encararam. Que esse único navio tenha conseguido chegar a Elbaf, pensando bem, é simplesmente um milagre. Nami levou as mãos à testa, com o rosto tomado por uma expressão de impotência. Esquece. Faça o que quiser. Para permitir que Luffy e os outros desembarcassem, os 3 navios, um grande e 2 pequenos, navegaram lentamente em direção à costa. O Reino Inferior não estava completamente coberto de neve e vento. Na verdade, apenas a área central era uma montanha de neve congelada com 10.000 anos. O ambiente no perímetro externo da ilha, embora não fosse bom, não era tão inóspito a ponto de ser inabitável. À medida que se aproximavam lentamente da costa, a temperatura do ar circundante diminuía gradualmente. Olhando para a distância, podiam ver claramente uma montanha nevada após a outra, estendendo-se por 10.000 metros. Uma brisa fria vinda das profundezas da ilha era suficiente para transformar o vento numa lâmina de gelo invisível que podia arranhar a pele. O litoral era um terreno ondulado. A superfície do solo estava coberta por uma camada de relva verdejante e viçosa, misturada com um pouco de gelo e areia, dando a sensação do fim de um inverno rigoroso e do início da primavera, quando a neve e a terra congelada começavam a derreter. O que é isso? Usopp, com sua visão aguçada, avistou algo e apontou para uma colina relativamente alta, onde se situava uma pequena casa de madeira. Dizer que era uma pequena casa de madeira talvez não seja preciso. Para ser considerada pequena, teria que ser medida pela altura dos gigantes. Para eles, provavelmente deveria ser descrita como um simples palácio de madeira. Tem alguém aí? Pela janela, Luffy já conseguia ver figuras se movimentando lá dentro, e podia ouvir vagamente o som de conversas e risadas.
GGGagia. Essa é a taverna do Mador. Dory disse com um sorriso. Ruivo e sua turma costumam frequentar este lugar quando vêm. Já pedi para alguém preparar uma ponte do arco-íris. Bem a tempo, vou te oferecer uma bebida. Ao ouvirem essas palavras, os olhos de Luffy e Usopp brilharam, e impacientes, eles saltaram do navio. A taverna que Shanks e sua turma frequentam? Vamos lá, vamos lá. Eu também vou. Tem bebida alcoólica? Nada mal. Zoro também pulou. A âncora foi lançada e afundou na água. Depois de guardar as velas e o cordame, todo o grupo desembarcou e pisou em terra firme. Assim, a tripulação do Chapéu de Palha desembarcou oficialmente em Elbaf. Então você finalmente chegou. Nas montanhas congeladas e cobertas de neve, com 10.000 anos de idade, um velho de chapéu de palha e cabelos brancos caindo sobre as costas estava sentado de pernas cruzadas no topo da montanha. O vento e a geada sopravam impiedosamente, e a neve e o gelo que cobriam seu corpo não o moviam nem um pouco. Seu rosto resoluto era marcado pela firmeza dos anos. Skopper Gaban, com um sorriso fraco e constante, observava em silêncio os navios que haviam atracado à distância. Em sua mão, ele carregava um cartaz de procurado recém-adquirido. No topo, a foto era, surpreendentemente, de Luffy, que havia se transformado em um guerreiro totalmente branco, o deus Sol Nika. Quem será o responsável por inaugurar a nova era? Deixe-me ver por você, Roger. Gaban sorriu, levantou-se lentamente e, enfrentando o vento frio e cortante e a geada, saltou do penhasco. Capítulo 420. Luffy prega peças na raça dos gigantes? Os líderes estão de volta. Dentro da taverna gigante, um menino de estatura relativamente baixa estava deitado no parapeito da janela, virando a cabeça e gritando para os gigantes que bebiam. Eles também trouxeram gente da raça humana. Deve ser a tripulação do Chapéu de Palha. O tom de voz de Colon era ligeiramente animado, e os gigantes na taverna também demonstraram expressões de alegria. Então você também conhece a tripulação do Chapéu de Palha. Mas pensando bem, eles são piratas do mesmo nível que o líder Ruivo. Você viu o jornal de hoje? Ah, você quer dizer a Guerra dos Cabeças de Ovo? Conseguir sair ileso do cerco dos fuzileiros navais. Eles são realmente um grupo de pessoas incrível. A taverna, que já estava repleta de risos, ficou imediatamente ainda mais animada. Hehehe. O líder Ruivo já me falou sobre o Luffy do Chapéu de Palha. Colon ficou radiante. Saltou da cadeira e correu apressadamente até a porta para recebê-los. Do lado de fora, Luffy, Chopper e Usopp estavam à frente do grupo, correndo impacientemente em direção à taverna. Atrás deles, o grupo de Reiner e Dory, Brogy e o grupo deles. Logo, viram a porta da taverna se abrir e um garoto de cabelo rosa e capacete com chifre sair correndo, acenando para eles e gritando. Líder Dory, líder Brogy, gababababa, é o garotinho, Colon. Brogy acenou em resposta. A atenção de Reiner também foi atraída. Pelas palavras de Brogy, ele rapidamente percebeu a identidade do outro. Esse é Gaban e Colon, filho da gigante. Por falar nisso, esse é mesmo o filho biológico dele? Reiner ficou momentaneamente cético quanto a isso. O amor talvez consiga superar a diferença entre espécies, mas a reprodução talvez não consiga superar a diferença de tamanho. Mesmo quando criança, aos olhos dos gigantes, o pequeno Colon era uma cabeça mais alto que Luffy. Você deve ser o Luffy do Chapéu de Palha. É, você parece bem pequeno. Colon olhou com curiosidade para o humano que já se aproximara dele. Imediatamente ficou animado e desembainhou sua espada curta da cintura. Vamos duelar, Chapéu de Palha. Se eu ganhar, você me leva para o mar. Que tal? É? Diante do convite repentino para um duelo, Luffy achou aquilo um tanto estranho. Ir para o mar? Porque o Shanks sempre diz que sou muito jovem e não me leva para o mar. Quero provar que também sou um guerreiro. Colon concordou com um aceno enfático. Imediatamente a taverna irrompeu em um alvoroço. Hahaha. Pare de brincar, Colon. A pessoa parada na sua frente é um Yonko. Ei, você vai apanhar até chorar mais tarde, hahaha. Calha a boca. Não me menosprezem. Colon gritou para os que estavam atrás dele, um pouco envergonhado. Ele se virou para olhar para Luffy com uma expressão firme. Bem, Chapéu de Palha? Vamos duelar. Entendo. Mas você ainda é uma criança, embora já seja mais alto do que eu. Luffy coçou a cabeça, sentindo-se um pouco perturbado. Mas, olhando para o olhar determinado de Colon, não pôde deixar de se sentir como uma criança. Naquela época, ele também importunou Shanks para que o levasse em seu navio. Claro, ele foi rejeitado, pelo mesmo motivo que Colon. Entendo. Aceito seu duelo. Como se tivesse tido uma ideia, Luffy de repente teve uma inspiração e disse com um sorriso. Ei. Ele realmente concordou. Isso é sério mesmo? Espere um minuto. Atrás deles, a dona da taverna correu ansiosamente, agachou-se e agarrou a gola da camisa de Colon. Ela disse a Luffy com um olhar de desculpas. Sinto muito. Essa criança é muito travessa. Por favor, não leve a mal. Esquece isso, Luffy. Ele é só uma criança. Mesmo que seja um gigante, não tem a menor chance contra você. Ao lado, Usopp também tentou persuadir Luffy apressadamente. Ele conhecia a força do lutador. Seria ruim se o machucasse acidentalmente. Não se preocupe. Eu ficarei bem. Ao ver Colon se debatendo e fazendo barulho, Luffy sorriu, caminhou até ele e disse. Aceito um duelo com você, mas vamos esquecer a luta. Usaremos outro método para decidir o vencedor. Outra maneira? Colon ficou perplexo por um momento.
O grupo de Reiner finalmente se reuniu. Eles não conseguiam conter a curiosidade sobre o que Luffy estava tentando fazer. Gollum hesitou por um instante e finalmente assentiu com a cabeça em concordância. Entendi. Diga-me, como vamos competir? Depois de um tempo. Din, 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 din. Uma colher bateu com força num copo, produzindo um som nítido. Todos na taverna estavam agora aglomerados em volta de uma mesa, parecendo estar assistindo a um espetáculo e não se importando com a confusão. Preparem-se. Silêncio, silêncio, todos. Luffy subiu em uma cadeira de tamanho completamente desproporcional. Colocou um pé sobre a mesa, pousou a colher e o copo e disse a Gollum com uma risada alegre. O duelo está prestes a começar. Observem com atenção. Engolia em seco. Gollum estava deitado sobre a mesa, com a garganta se movendo enquanto engolia em seco, nervoso. Seus 2 olhos estavam fixos nas 3 xícaras invertidas à frente de Luffy, sem ousar desviar o olhar. Hehehe. Observem-me. Luffy sorriu, colocou as mãos nos copos e então... Svi, svi, svi. Ele trocou a posição dos 3 copos uma dúzia de vezes em poucos segundos, a uma velocidade que deixou rastros na imagem. Finalmente bateu com as mãos enormes no chão. Bang. Vamos lá. Adivinhe onde está a moeda? Luffy gritou com uma expressão séria. A expressão de Gollum era tensa. Ele encarou as 3 xícaras por um bom tempo e finalmente estendeu a mão, mas parou de repente e começou a se debater novamente. Droga! Os movimentos dele são rápidos demais para ver direito. Essa é a força de um Yonkou? Nami bateu com a mão na testa, sentindo-se completamente sem palavras. Que força tem um Yonkou? Isso é claramente um truque para enganar uma criança. No entanto, não era apenas Gollum. A horda de gigantes observava, prendendo a respiração, com os corações ansiosos e inquietos, e Chopper. Um a um, seus semblantes ficaram tensos, todos encarando a mão trêmula de Gollum. Que bando de fantasmas idiotas e infantis. Suspiro. Nami suspirou secretamente. Por fim, Gollum franziu os lábios como se tivesse tomado uma grande decisão. Observando a expressão de Luffy, que dizia a vitória está em minhas mãos, ele se recompôs e colocou a mão na taça à direita. O que? Ao ver a ação de Gollum, Luffy ficou tão assustado que deu um pulo. Seus olhos se arregalaram e ele gritou. Alguém não escolheu a do meio. Que pensamento infantil. Você é idiota? Usopp mostrou os dentes e gritou uma reclamação. Ao verem essa reação, Gollum, assim como todos os gigantes ao redor, teve suas pupilas contraídas. Apressadamente baixaram o olhar e fitaram atentamente a taça ainda coberta. Espere um minuto. Será possível? De jeito nenhum. Será que ele escolheu a pessoa certa? Rápido, rápido, abra e veja. Engoli em seco. Gollum engoliu em seco nervoso. Um suor frio brotou inconscientemente em sua testa. Ele ergueu a xícara com cuidado e lentamente. Lá dentro estava, surpreendentemente, nada mesmo. O quê? Multiplicação N. Droga. Será que é este? Gollum estendeu a mão apressadamente e abriu-a da extrema esquerda. Justo quando todos pensavam que a moeda apareceria desta vez, ainda estava vazio. Multiplicação N. Dessa vez, apesar do choque dos gigantes, nem mesmo Chopper conseguiu ficar parado. Espere um minuto. Por que também não está aqui? Será possível? Chopper olhou para Luffy com um olhar incrédulo, sentindo que o homem à sua frente era terrivelmente calculista. Eu sei. O Luffy estava só fingindo agora, né? A moeda está escondida no copo do meio. Ah, não. Fiquei realmente surpreso agora. Luffy respondeu com uma expressão calma. Enquanto falava, ele mesmo pegou o último copo. Também estava vazio. O quê? Multiplicação N. Nesse momento, todos os gigantes tinham expressões de terror no rosto, como se um raio tivesse atingido seus corações. Como isso é possível? O rosto de Gollum estava tomado pelo pânico. Só então Luffy sorriu, mostrou sua longa língua e revelou uma moeda. Hehehe, não esperava por essa, seu idiota. Droga, eu realmente perdi. Fui completamente derrotado. Gollum cerrou os dentes e levou as mãos à cabeça em frustração, com tanta vergonha que queria se esconder. Ao verem isso, os gigantes finalmente não conseguiram conter o riso. Valharra! Na verdade, você foi enganado. Você não pode ser culpado por isso. Afinal, nem nós vimos. GGGagia. Esquece, esquece. Aliás, é incrível que você tenha tido uma ideia dessas. Usopp deu um tapinha no ombro de Luffy e disse com um sorriso. Se eu não tivesse ouvido nenhum barulho quando você estava chacoalhando as xícaras, eu quase não teria visto. Você ficou mais esperto, Luffy. Hahaha. É porque o Shanks também me enganou com esse movimento várias vezes naquela época. Luffy riu de coração. Várias vezes. O sorriso de Usopp congelou lentamente, e os cantos de sua boca se contraíram. Ele silenciosamente retirou suas palavras anteriores, embora tivessem sido enganados um pouco. Os gigantes não se importaram. Ninguém esperava que Gollum realmente vencesse e depois fosse para o mar com eles. Afinal, ele ainda era uma criança. Mas Gollum ainda estava claramente um pouco cético. Luffy olhou para ele, e era como se estivesse olhando para si mesmo mais jovem. Toda vez que era rejeitado, ele rapidamente voltava a importunar Shanks. Ele virou a cabeça para olhar os companheiros que estiveram com ele durante todo o caminho. Reiner, Zoro, Nami, Usopp, Sanji. De repente, por um instante, Luffy sentiu como se tivesse voltado 12 anos atrás, à pequena taverna na Vila do Moinho de Vento. Um grupo de piratas também estava reunido bebendo ruidosamente. E havia um pirralho sentado no balcão, bebendo leite e fazendo beicinho.
Mas desta vez ele havia se tornado a perspectiva de Shanks. Um era um grande pirata que havia vivido inúmeras aventuras no mar. O outro era uma pessoa que nunca havia saído da aldeia, que se baseava apenas nas emocionantes histórias de aventura que ouvirá dos piratas para ansiar pelo dia em que também se tornaria uma pessoa corajosa e livre como eles. Provavelmente é esse tipo de sentimento. Fico imaginando como será quando eu te vir de novo, Shanks. Luffy colocou o chapéu de palha na cabeça, abaixou a aba e um sorriso feliz surgiu em seus lábios. Reiner, sentado ao lado, segurava uma caneca de cerveja de madeira, encostou o corpo na mesa e disse: "Por que você está tão distraído, Luffy? Não me diga que você está ficando sentimental?" Sentimental? Significa, bem, esquece. Reiner sorriu e desistiu da ideia de explicar o ditado para Luffy. Ele bateu com a caneca de cerveja na mão e fez um gesto com ela. A liberdade. Hehehe. Irmãos. Luffy sorriu, ergueu sua caneca de cerveja e colocou um pé sobre a mesa. A liberdade. Sim. Saúde. Um copo de cerveja após o outro, um gole generoso, deixando a bebida escorrer pelos cantos da boca e da barba, e pingar no chão. Em menos de meia hora, alguém de fora entrou correndo para avisar que a ponte do arco-íris estava pronta e que eles poderiam ascender ao reino Yang a qualquer momento. Felizmente, eles tinham acabado de começar a beber, e Dor e Brogy ainda não estavam bêbados. Embora relutantes em ir embora, tiveram que largar suas canecas de cerveja e guiar Reiner e seu grupo até a vila. E do outro lado, Luffy, Usopp, Zoro e Chopper, que estava montado no pescoço de Zoro. Os quatro pegaram suas mochilas cheias de comida e vinho na taverna e se prepararam para atravessar as vastas montanhas nevadas de forma aventureira, rumo ao reino Yang. Ao mesmo tempo, mais uma vez recusaram o convite de Colon para se juntar a eles. Doi o pegou como se fosse um pintinho. Gegia. Você pode simplesmente subir conosco pela ponte do arco-íris. Entendi. Suspenso no ar, Colon ficou com as bochechas estufadas e fez beicinho, parecendo um pouco deprimido. O grupo se dividiu em dois. Os quatro do grupo de Luffy partiram, caminhando em direção às profundezas da vasta floresta branca da montanha. Reiner e seu grupo, junto com os piratas guerreiros gigantes e a tripulação de Kid, navegaram em seus navios e chegaram à chamada Ponte do Arco-Íris. Era um verdadeiro arco-íris de 7 cores, tão vívido e deslumbrante. Eles nunca tinham estado tão perto e visto uma cena tão magnífica e onírica com tanta clareza. Uma extremidade do arco-íris mergulhava no mar, enquanto a outra se estendia até o topo da árvore do Tesouro Adão, o reino Yang, formando uma ponte em arco. Espera aí, vamos subir assim? Ao olhar para o arco-íris tão próximo, Nami ainda estava um pouco confusa naquele momento. No entanto, quando a proa do grande Eric tocou o ponto de encontro do mar com o arco-íris, ocorreu uma cena que os chocou profundamente. Aquele arco-íris era como um rio, e ergueu um navio incomparavelmente enorme, levando-o para cima. Os olhos do grupo se arregalaram em choque, suas bocas caíram. Quando eles reagiram, os dois pequenos barcos já haviam sido arrastados pelo rio colorido que corria rio acima. Está subindo muito. É assim que se usa um arco-íris. As nuvens pareciam estar ao alcance. Pássaros voavam ao lado do navio, planando no céu azul transparente. O arco-íris de 7 cores, apoiado no navio dos sonhos, navegou para frente. A cena diante deles era como uma imagem de um conto de fadas projetada na realidade, mágica e onírica. Tão bonito. Um brilho surgiu nos olhos de Uta, como se um céu estrelado estivesse escondido em suas pupilas negras e brilhantes. Antes de chegar, ela havia imaginado inúmeras cenas de encontros com Shanks. Preparara inúmeras coisas para dizer. Seu coração estava repleto de ansiedade. Naquele instante, todas as suas preocupações foram dissipadas pela brisa perfumada da primavera que lhe acariciava o rosto. O único pensamento que me restava era dar-lhe uma surra daquelas. E do outro lado, não só as pessoas, mas até os animais aqui são enormes. Na densa floresta, a neve sobre as agulhas de pinheiro foi sacudida. Um vento frio passou, e as pegadas que acabavam de ser deixadas na neve foram enterradas. Zoro brandiu sua espada, deixando um rastro escarlate de sangue no chão branco e brilhante. Diante dele jaziam vários lobos da neve gigantes, todos sem fôlego. Acabamos de entrar na orla da floresta e já nos deparamos com tantos ataques. O caminho à frente provavelmente não será fácil. Zoro disse baixinho, olhando para frente, e lentamente embainhou sua espada. De repente, como se tivesse pressentido algo, seus olhos endureceram e uma luz escarlate brilhou. Ele e Luffy viraram a cabeça bruscamente para olhar para as profundezas da floresta ao mesmo tempo. Um cara incrível está aqui. Essa presença é terrivelmente forte. Luffy assentiu com a cabeça com um olhar sério. Ao verem isso, Chopper e Usopp, que estavam atrás dele, tremeram e se esconderam, seguindo o olhar deles. No coração da floresta de pinheiros, a silhueta de uma pessoa usando um chapéu de palha foi se tornando cada vez mais nítida. Finalmente nos encontramos, Chapéu de Palha. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.